Olá, caros estudantes. Vamos dar prosseguimento aqui ao estudo do oscilador harmônico. Nós temos então a newtoniana do oscilador, que está na forma clássica aqui, né? O operador número, e a newtoniana escrita em termos do operador número. Okay? Nós temos então as equações de alto valor, uma vez definidos os vetores de estado para esse sistema. H cortado atuando no estado n, vai tirar n mais meio, H cortado ômega, n, e o operador número, né, atuando no estado n, e dá nn. Esses operadores comutam, então eles são diagonais na mesma base, né? Na mesma base n. Lembrando que os estados n são autoestados de operadores hermitianos, né? Então eles são ortogonais entre si, delta de nm, né? Okay? E o operador identidade, então, para essa base do oscilador harmônico aqui, é 1 igual a somatório em n igual a 0, né? Porque ele admite o número quântico 0, que significa, na verdade, o estado fundamental do oscilador harmônico. E essa série aqui de números quânticos não tem limite, né? Então isso aqui é uma soma que vai até o infinito, tá certo? De n. Forma tradicional do operador de identidade. Pois bem, me interessa representar alguns operadores aqui, os operadores principais, pelo menos, do oscilador harmônico em termos matriciais agora. Então, evidentemente, os elementos de matriz Hn, M, por exemplo, eles são N, H, M. Estou representando H na própria base, né? Então, quando H atua em M, ele tira M mais meio, H cortado ômega, né? Certo? M mais meio, H cortado ômega. E como eles são... você tem essa propriedade aqui, então o H é diagonal, evidentemente. Todo operador representado na própria base vai ser diagonal. E ele vai ter a forma, né? Meio H cortado ômega, 0, 0, 0, 0, 0. Daí o elemento 2, 2 aqui, 3 meios de H cortado ômega, 0, 0, 0, 0. 5 meios e assim por diante, né? Então isso é uma matriz de dimensão infinita, diagonal, com os autovalores de energia na diagonal. Tá certo? Essa é a representação do operador H. O operador N, mesma coisa, né? O operador N, a base, ele representado na própria base, ele vai tirar os números N na diagonal. Então ele seria um operador que teria 0, 1, 2, 3, aqui o resto tudo 0, né? E a diagonal contendo o índice do estado N, a que você está se referindo, lembrando sempre, o 0 é o estado fundamental, 1 primeiro estado, 2 segundo estado e assim por diante, né? O operador N seria um operador assim, o operador H seria diagonal com os autovalores de energia do oscilador harmônico na diagonal. Esses sketches de estado aqui, se você quiser representar como um vetor, né? Eles são sketches canônicos, né? Então eu vou ter o ket 0, por exemplo, você vai escolher ele como sendo 1, 0, 0, 0, infinito de zeros aqui. O ket 1 seria um ket 0, 1, 0, 0, 0 e assim por diante, tá certo? O ket 2, cada um ortogonal ao outro, né? Cada um normalizado, então, contendo um 1 em uma determinada posição, a posição correspondente ao estado aqui, né? E 0 nos demais elementos. Em geral, a gente não precisa trabalhar dessa forma. Quando precisar, a gente sabe que as matrizes desses operadores são assim. Ok?
Então esses são simples, né? Vamos dar uma olhada nos outros operadores, o A, o A-dagger, o operador X e o operador P. Como que fica a representação matricial desses operadores. Isso é importante, na verdade, porque tem muitas aplicações, você vai ter que determinar esses os elementos de matriz desses operadores de oscilador harmônico. Então você tem o A atuando em N, a gente conhece a álgebra, ele é a raiz de N, N menos 1. O A-dagger atuando em N, ele é raiz de N mais 1, N mais 1. Ok? Então se eu quero os elementos de matriz de A, os elementos de matriz de A, eu vou ter os A, N, M, eles serão Bra, N, A, Cat, M, ok? Então, eu sei como que esse operador atua aqui. Então, isso vai tirar a raiz de M, e vou ficar com N, M menos 1. Ou seja, A, N, M, isso aqui é delta de N, M menos 1. Ou seja, só não é zero quando N for igual a M menos 1. Então eu posso escrever de maneira geral os elementos de matriz do operador A como sendo M delta de N, M menos 1. Se você está olhando isso numa matriz, ó, a diagonal da matriz é N igual a M. N, M menos 1 pega uma diagonal superior. N, M mais 1 pega uma diagonal inferior. Tá certo? Então você teria uma representação matricial para esse operador aqui, como sendo uma matriz toda de zeros. Para cada M, né, você teria raiz de M multiplicando 1 vezes a diagonal superior de uma matriz. O A-dagger, mesma coisa. Você tomar os elementos de matriz de A-dagger, vão ser N, M, os A-dagger N, M, serão N, A-dagger, M. Isso significa tirar a raiz de M mais 1, N, M mais 1. Ok? Então, os elementos de matriz do A-dagger vão ser raiz de N mais 1, delta de N, M mais 1. Então, se eu desejo representar esses operadores mesmo em forma de matriz, né, eu teria os elementos da matriz são 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2 e assim por diante, correspondente a N, M. Okay? Então, quando N igual a M, que é a diagonal, né, isso aqui é igual a 0. Esse elemento aqui, ó, N igual a 0, M igual a 1. Para o operador A, você tem delta de N, M menos 1. Então, 1 menos 1, 0. 0, 0. E entra a raiz de M. Então, dá 1 aqui. Os outros elementos são todos nulos. Aqui eu vou ter o elemento, esse aqui é o 1, né? E aqui é o 1, 2, que é esse elemento aqui, né? O elemento 1, 2, 1, N igual a 1, M igual a 2. 2 menos 1, 1. Então, dá 1, vezes raiz de 2 e assim por diante, tá certo? Então, a matriz do A, essa matriz diagonal superior aqui, e a mesma coisa com o A-dagger, né? Porque aqui é raiz de M mais 1, delta de N e M mais 1. Então, ele pega os elementos da diagonal inferior aqui, ó, tá certo? A diagonal principal é 0 e a diagonal inferior aqui é 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4 e assim por diante. Infinitamente aqui, né? Note que
O A não é hermitiano, evidentemente, porque o A e o A dagger são diferentes, né? Mas quando eu combino A mais A dagger, eu pego a diagonal inferior e a diagonal superior iguais aqui, ó. Se eu somar essas duas matrizes, eu vou ter uma matriz hermitiana, que na verdade vai ser a matriz que representa x, o operador x, a menos de uma constante, né? Se eu somo essas duas aqui, A mais A dagger. Se eu fizer I vezes A menos A dagger, eu vou ter um I multiplicando menos aqui, mais aqui, quando eu tomar o transposto conjugado também vai dar. Então, o A e o A dagger isoladamente não são hermitianos, mas quando eu combino eles para gerar o operador x e o operador p, eu combino de tal maneira que o operador x e o operador p são hermitianos, né? Que é uma combinação que faz com que esses dois elementos, essas matrizes aqui, se transformem em matrizes hermitianas. Tá certo? Então, pensando aqui no caso dos operadores x e p, o que nós vamos ter? Lembrando, né? O x vai ser raiz de h cortado sobre 2m ômega A mais A dagger. Ou seja, combinando uma matriz assim com uma matriz diagonal superior com uma matriz diagonal inferior com menos valores. É um operador hermitiano. Tá certo? E o P, o operador de momento linear, o P é I raiz de m h cortado ômega sobre 2 menos A mais A dagger. Também vai ser uma combinação I mais e menos, né? Então vai dar um operador hermitiano também. Como é que ficam os elementos de matriz de x e p? Elementos de matriz x e p. Então você vai ter n, x, m. Isso aqui significa fazer raiz de h cortado sobre 2m ômega, que multiplica n, x, n, a, m, mais n, a dagger, m. Certo? A gente já sabe, né, o que isso aqui representa. São delta de n, m menos 1, delta de n, m mais 1. Então, os elementos da matriz X, que como já disse, é só combinar essas duas aqui, né, multiplicando por constantes aqui. Eu vou escrever xnm aqui, né, cada elemento da matriz, xnm, ele vai ser raiz de h cortado sobre 2m ômega. Então, eu vou ter raiz de m, sai daqui, delta de m menos 1, mais raiz de n mais 1, delta de n mais 1. Justamente somar isso aqui, né? Mesma coisa com o P, né? Os elementos de matriz n, p, m, eles serão raiz I, né, vezes raiz de n, h cortado ômega, sobre 2. Então vai dar menos, né, raiz de m, porque é menos a, delta de n, m mais 1, mais raiz de m mais 1, delta de n, m mais 1. Ok? Esses elementos de matriz aqui a gente vai usar futuramente para várias funções aí, mas esse tipicamente, né, o jeito de trabalhar da mecânica quântica é buscar operadores, né, e quetes de estado que eu não precise toda hora ficar recorrendo a funções de onda. Funções são funções, né, são polinômios, são coisas longas, são difíceis de trabalhar às vezes. Eu posso fazer muitas operações sem ter que passar pela representação de função de onda. Isso que é importante de entender. Essa forma
analítica e algébrica de tratar o oscilador harmônico, vocês vão ver que ela é bem mais prática do que colocar diretamente as funções de onda, a equação de Schrödinger, etc., cada vez que você precisa fazer alguma operação. Tá? Então, a lógica, o jeito de trabalhar na mecânica quântica sempre fica facilitado se você tem álgebras de operadores bem definidas. Tá? Outros operadores que são interessantes, né, por exemplo, x². O x² está contido dentro da própria newtoniana, quando está escrito em termos do operador x² p², né? O x², então, ele vai ser quadrado, vai ser fazer o quadrado desse x aqui, né? Então, só tomar cuidado com a ordem, porque esses operadores aqui têm uma regra de comutação específica, tá? Então, o x vai ser cortado sobre 2m a mais a Dagger, vezes a mais a Dagger, ok? Então esse x² aqui, esse operador, escrito em termos de criação e aniquilação, ele vai ser 2m. Então aqui a da a quadrado, né? Você sempre tem em mente a quadrado é atuar a e atuar a de novo, né? Então às vezes a quadrado mais a Dagger, né? Manter sempre a ordem aqui, a Dagger A mais a Dagger ao quadrado. Okay? Lembrando então, sempre tomar esse cuidado aqui, A quadrado significa A quando você está atuando num ket de estado, por exemplo. Só se A está atuando num ket N, ele dá raiz de N menos 1. A quadrado seria aplicar A em N, né? Então, é aplicar A nesse ket aqui, né? Então, vai ficar igual a raiz de N menos 1 vezes N menos 2, tá? Certo? Então, essa expressão aqui, pensar que você está atuando duas vezes esse operador, né? A mesma coisa a Dagger A, né? Se você está atuando à direita aqui, então vai atuar o A Dagger, depois o A. Aqui vai atuar o A, depois o A Dagger e assim por diante, tá certo? Mesma coisa o operador P, o operador P². Esses operadores também podem ser escritos em termos de deltas aqui, né? Isso pode ser um exercício interessante para fazer, ver como eles ficam escritos em termos de deltas. O P² aqui, vai se tomar o quadrado disso, né? Vai dar um menos m h cortado ômega sobre 2. Então eu vou ficar com A quadrado menos a Dagger menos a Dagger A mais a Dagger ao quadrado. Note que se você tomar como um exercício aqui x e p², né, se a newtoniana é p² sobre 2m mais n ômega quadrado x² sobre 2, somando isso sobre 2m e somando isso vezes n ômega quadrado sobre 2, você tem que obter o operador hamiltoniano na forma a Dagger A, que é o operador n, né? O operador n mais meio cortado ômega. Okay. A forma tem que chegar nessa aqui. Então, isso é uma álgebra básica de todos os operadores assim, mais diretos, né? Se você tem um operador diferente, você vai ter que fazer esse produto. Por exemplo, o operador XP, escrito o operador x vezes p, né? Escrito em termos, você vai ter que escrever x em p assim, o produto você vai obter o operador XP em termos de A e a Dagger, px também, sempre usando essa definição aqui dos operadores P em termos dos operadores de criação e aniquilação, tá certo? Pois bem, se nós quisermos agora ver como é que é a representação em função de onda, a representação da função de onda do oscilador harmônico, a gente sabe que isso é o estado fundamental
é uma função gaussiana, né? E os estados são polinômios vezes funções gaussianas. Como é que a gente obtém, usando essa álgebra, as funções de onda, sem ter que resolver uma equação diferencial mais complicada? Tá certo? Então, a função de onda. A nossa função de onda psi-m, né, indicando um estado do oscilador harmônico de x', então ela vai ser a projeção aqui dos autoquetes de posição do vetor de estado m, né, dessa forma aqui, ok? Então, para obter a função de onda, o procedimento é o seguinte: você pode tomar o operador A, agindo no estado fundamental. Estado de mais baixa energia, né? Então eu sei que quando o A atua em zero, isso me dá zero, né? Porque isso aqui dá raiz de zero vezes nada. Então a série, né, isso foi um argumento, inclusive, quando foi desenvolvida a série, para determinar que os números quânticos relacionados ao oscilador harmônico são inteiros, de zero, inteiros positivos, né? Então, quando o A atua em zero, ele dá zero, ok? Então, eu posso escrever explicitamente isso, ou seja, A é a raiz de m h cortado sobre 2 ômega vezes x mais i p sobre m ômega, atuando em zero, tem que dar igual a zero. Agora eu projeto no vetor de posição x', ou seja, faço x'. Isso aqui é um número, eu vou tirar aqui para fora já. M ômega sobre 2h cortado. X mais I, P. O P é, já vou fazer diretamente aqui, o P é menos IH cortado B dx, né? Aqui eu vai estar agindo em posição, vou colocar derivada total já. Então eu vou ficar com I vezes menos I, e vai dar mais, né? E eu vou ficar com H cortado sobre M ômega ddx aqui. Então eu vou ficar com menos H cortado sobre M ômega ddx atuando em zero. Isso igual a zero. Esse operador aqui tirando x', isso aqui vai ficar um ddx', né? Então eu vou ficar com essas derivadas atuando na função de onda assim. Ou seja, eu posso escrever isso como sendo x' menos... Esse termo aqui, como está em evidência, né, ele vai sumir aqui. Aqui é zero. X' menos H cortado sobre M ômega B dx' de x' zero, agindo assim, tem que ser igual a zero. E isso aqui é psi zero, para n igual a zero, né, que eu estou tomando, de x'. Ou seja, isso aqui é a função de onda do estado fundamental. Então isso aqui, essa forma aqui está me dando uma equação diferencial simples, que a função de onda do estado fundamental tem que obedecer para que essa álgebra aqui faça sentido. Ou seja, a função de onda, quando eu represento, né, em termos de função de onda, para que isso aqui seja verdade sempre, eu tenho que x' mais
H cortado sobre M ômega D dx' de psi 0 de x' tem que ser igual a zero. Aqui normalmente a gente renomeia essa grandeza aqui para ficar mais simples a maneira de escrever. Então isso aqui é chamado de x0. Ele vai ser a largura da gaussiana. Isso aqui é H cortado sobre M ômega. Então essa equação vai ficar x' mais x0 ao quadrado d dx' de psi0 de x' igual a zero. Então abrindo isso aqui, eu vou ficar com uma equação diferencial da seguinte forma: x' vezes a função mais uma constante ao quadrado vezes a primeira derivada dessa função tem que ser igual a zero. Ok? Essa equação diferencial aqui é a equação diferencial de uma gaussiana. Vamos abrir aqui e mostrar que essa é a verdade. Então essa psi0 aí, se eu usar como função de teste, por exemplo, a gaussiana, uma função de Gauss, eu posso escrever ela com dois parâmetros, um é um parâmetro de normalização e o outro é um a determinar, de modo que essa equação seja resolvida. Então eu tenho psi0 de x', um a, que é uma constante de normalização, que depois a gente resolve, vezes exponencial de um alfa x quadrado, vou usar como teste para essa equação diferencial. Então, vamos resolvê-la aqui, né? Então eu tenho aqui x', x' vezes a exp de alfa x' ao quadrado mais x0 ao quadrado, a derivada dessa função vai ser a alfa, deriva dentro, né, 2x' vezes exp de alfa x' ao quadrado igual a zero. Então note que é a solução, porque some todos os x aqui, né? X some, isso aqui é igual a zero. Só some o a também. E eu fico com 1 mais x0 ao quadrado vezes 2 alfa igual a zero. Então, para ser solução, basta que alfa seja igual a menos 1 sobre 2 x0 ao quadrado. Que define a largura da gaussiana, né? Então esse x0 aqui define a largura meia altura, né, dessa função gaussiana. Então assim está determinada, note, ó, apenas usando o fato de que A atuando em zero tem que ser igual a zero, a definição de A e a forma, a representação do operador P na imposição, você consegue obter facilmente a solução do estado fundamental do oscilador harmônico. Então, juntando essas informações aqui, você tem que psi0 de x' é igual a constante de normalização exp de menos meio x' sobre x0 ao quadrado. Okay? A normalização aí agora, evidentemente, só fazer a integral de menos infinito até infinito de psi estrela de x', psi de x' dx' igual a 1. Isso aqui vai ser uma integral, então, de exponencial, vai ser o quadrado exponencial, vai ser uma integral de x' sobre x0 ao quadrado, né? Integral gaussiana que é normalizada, a raiz de alfa ali, né? Ok? Então, realizando essa normalização aqui, você obtém psi0 de x' igual 1 sobre π não quarto, né? Raiz de x0 exp de menos meio x' sobre x0 ao quadrado. Okay?
Então esse aqui é o estado fundamental, a função de onda do estado fundamental, a autofunção da Hamiltoniana. Tem várias maneiras de dizer a mesma coisa, né? A autofunção de energia do operador, do Hamiltoniano do oscilador harmônico, tá certo? A essa autofunção corresponde a energia E0 igual a meio H cortado ômega, que é a energia de ponto zero do oscilador harmônico, energia do estado fundamental. Essa função é gaussiana, né? Então você tem aqui x, ela é centrada na origem, porque o nosso oscilador harmônico está oscilando em torno da origem. É uma função gaussiana com esse x0 aqui sendo uma largura aqui. Ok? Acho que isso já é conhecido de vocês. No curso de estrutura da matéria 1, suponho que vocês já tenham estudado essa função. Pois bem, obtida o estado fundamental, isso que é o legal dessa álgebra de operadores, né? Como é que eu vou obter os próximos estados? O primeiro estado é estado, o segundo estado, as funções de onda para esses próximos estados. Eu vou usar, para obter esse, eu usei o fato de que A atuando em 0 dá 0. Para obter os próximos, eu vou usar o fato de que A Dagger atuando em 0 vai me levar a 1. Ou seja, quando eu atuar o operador A Dagger nessa função, eu vou obter a função de onda do estado 1. Tá certo? Ou seja, x' A Dagger 0 vai me dar igual a x' 1, que é igual a psi1 de x'. Aí é óbvio, né? Quando eu atuar de novo no 1, eu vou tomar o 2, quando eu atuar de novo no 2, eu vou tomar o 3 e assim por diante. Então toda a série das funções de onda do oscilador harmônico são obtidas levantando passo a passo, né? Levantando um número quântico, né? Atuando o operador de criação no estado 0 eu gero 1, atuando o operador de criação no 1 eu gero 2 e assim por diante, tá certo? Como o A Dagger, aqui, o A Dagger será, aqui eu já estou escrevendo, vou escrever o A Dagger em termos da definição do x0 ali, tá certo? Então o A Dagger pode ser escrito em termos de x0 como sendo x menos x0 ao quadrado, aqui dx', onde eu já usei, né, o fato que P é menos IH cortado. Então, esse operador aqui, atuando nessa função aqui, vai me dar a função do primeiro estado a estado, que é basicamente multiplicar por x e derivar uma vez, tá certo? Então, o que eu vou ter aí simplesmente vai ser que x'1, que é igual a psi1 de x', vai ser igual a 1 sobre raiz de 2 vezes x0, x' menos d x0 ao quadrado aqui, d dx' de psi0 de x'. Então, fazendo essa operação aqui, você obtém a função de onda do primeiro estado. É só derivar aqui, eu deixo para vocês fazerem. O próximo atua esse A Dagger aqui na resposta que sair daqui e assim por diante, ok? Assim você obtém toda a série das funções de onda. Eu não vou escrever essas funções de onda aqui porque elas estão tabeladas em qualquer lugar, na internet, e nos livros, etc, não tem necessidade. Se você for aplicando isso N vezes, né, isso gera uma série de recorrência, que é uma forma de recorrência longa, que também é simples de encontrar, não tem necessidade de eu escrever aqui. Okay? Então, notem, com a transformação canônica que foi feita, né, no Hamiltoniano, a gente construiu uma álgebra de operadores que nos permitiu determinar os autovalores de energia do oscilador harmônico e agora as autofunções do oscilador harmônico apenas utilizando álgebra de operadores sem passar pela resolução de uma equação diferencial que seria menos h cortado ao quadrado sobre 2n, b2 psi de x
dx2, aqui seria x', né? Mais meio de m ômega quadrado x quadrado atuando em psi de x igual a z de aqui, estado n, né? Estado n e de x psi de x, psi n de x. Então eu teria que resolver essa equação diferencial aqui fazendo uma série de considerações. Como eu já disse, esse tipo de solução está realizado em alguns livros. Você pode verificar a solução dessa equação diferencial, mas via álgebra de operadores é uma lógica que é mais comum para a mecânica quântica e mais útil no contexto geral do que a gente vai trabalhar, do que você vai trabalhar talvez futuramente com mecânica quântica, ok? Então, nós temos o oscilador harmônico resolvido. Nas próximas aulas a gente pode buscar umas aplicações também e estudar mais aspectos desse problema do oscilador harmônico, ok? Por enquanto era isso, obrigado.